receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Doutor Irlan Mello e o doutor Clóvis, que estão aqui para falar exatamente sobre a redução da maioridade penal, que é um assunto que está em voga. Ontem mesmo, na votação ali na Câmara, foi adiada porque houve um grande tumulto. É verdade. O pessoal foi assim, houve até cenas de violência, o pessoal subia na mesa. Foi até um escândalo, até spray né? de pimenta lá ontem. O negócio não foi nada interessante. E você pode participar, né? Mandando aí a sua opinião. Você é a favor da redução da maioridade penal? Sim? Não? Por quê? É bom a gente se posicionar. Temos tido debates aqui no programa justamente para que você se posicione, aproveite, compartilhe mesmo, para que a gente cresça junto, né, Serginho? Com toda certeza. E eu queria, né, foi o que eu perguntei antes do intervalo, eu queria que vocês falassem se vocês são a favor ou não e o porquê, né, para a gente já começar esquentando as turbinas. Isso aí. Doutor Clóvis, fica à vontade. Bom, eu no primeiro momento eu sou a favor, com algumas restrições, não a redução pela redução, porque isso não traz solução, principalmente em função de que existe todo um complexo de circunstâncias que demandam para que essa crise em que estamos hoje, concernente à violência que envolve adolescentes, exige um papel mais preponderante do Estado com políticas criminais. Existe a questão de preparo do Estado no sentido de lidar com esses menores, a questão da educação, a questão social. Então não é só a redução pela redução, mas existem outras medidas políticas, sociais que precisam vir acompanhando com isso. Se não houver a redução, que pelo menos que haja um prolongamento, um aumento dessas penalidades, isso de todas as formas, excluindo essa paixão que está envolvendo todo esse debate. Ontem, por exemplo, esse tumulto que aconteceu na Câmara nada mais é do que um reflexo de uma paixão que tem tomado conta, e esse fulgor todo faz com que as pessoas decidam de forma errada. Até para citar, né, já que o senhor falou da manifestação de ontem, né, lá na Câmara, foi feita até num confronto, a gente pode dizer assim, dos estudantes, né, da UBS e da UNES. UBS quer dizer União Nacional de Estudantes Secundaristas e UNE quer dizer União Nacional de Estudantes. Nós temos algumas imagens aí. São contra a redução, eles são contra, exatamente. Então eles tentaram entrar lá no parlamento, tentaram falar lá. Ali as imagens mostram. Vocês querem comentar, doutor Irlan, sobre isso? Se isso pode ou não? O que a lei assegura sobre isso? Esse direito de manifestação deles? Na verdade, o direito de manifestação é sempre livre, né? O problema é que ali houve um abuso, né? É um abuso. Por quê? Porque os parlamentares, queiram ou não, eleitos pelo povo, eles estão ali para exercer o seu mandato. E a partir do momento em que os estudantes, eles ingressam ali na casa do povo, né, na verdade, mas que eles tomam, por exemplo, os lugares dos parlamentares. Os parlamentares tiveram que sair, houve a utilização, por exemplo, de spray de pimenta, até celulares de jornalistas foram roubados e depois o jornalista acabou identificando a pessoa com o celular e ele devolveu. Então, olha a situação. Foi algo que está estabelecendo que na próxima quarta-feira a sessão não seja pública mais. E não há uma obrigatoriedade. Sim, é possível, né, sim. O presidente da comissão ele tem autonomia para estabelecer a forma que ela vai ser conduzida. Agora, eu quero deixar aqui a minha opinião, Carol. O que acontece? O Brasil, nós vivemos numa situação em que nós achamos que, mudando a lei, nós vamos mudar a mentalidade das pessoas. Mas nós vivemos numa sociedade em que a história é leis que pegam e leis que não pegam. Nós temos um estatuto, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um dos estatutos mais avançados do mundo, mas ele não se aplica de forma correta. Nós vemos também que uma relação de causa e efeito. Por quê? Porque a nossa Constituição, por exemplo, ela garante o direito à educação, à saúde. Só que a maioria desses menores que estão envolvidos nesses atos infracionais, que na verdade são crimes, mas a legislação chama de atos infracionais, eles não têm oportunidades. E aí nós vemos, por exemplo, essa questão que agora o governo diz, agora vai ser uma pátria educadora. Mas será que nós estamos vendo realmente investimentos na área de educação?
Colocar esses menores junto com maiores de 30 anos, que já tem 10 anos de currículo, por exemplo, no crime. A sugestão deles é não colocar junto, né? Sim, a ideia é essa, porém, isso vai sempre ficar a critério do juiz. Porque nessa PEC, o doutor que pode confirmar isso também, o juiz ele vai ter um papel muito preponderante para definir se aquele caso é um caso de utilizar a redução da maioridade penal ou não. Eu também concordo que a questão, por exemplo, não é simplesmente reduzir a maioridade penal, é dar condições para que esses menores eles possam ser tratados adequadamente. Porque o grande problema da sociedade é que nós vemos, por exemplo, um menor que mata uma outra pessoa, ele fica no máximo 3 anos preso se ele tiver 17 anos. Quando faz 21, ele já está saindo. Isso a sociedade fica revoltada. Agora, olha só que interessante, as pessoas ficam preocupadas com isso, né? Eu não sei se você sabe, mas daqui a 10 meses o macarrão está na rua. O macarrão, só para lembrar, esclarecer, é aquele que fez aquele crime junto, né? Com réu confesso com o Bruno. Do crime do caso Bruno. Daqui a 10 meses, ele já está no regime semiaberto, ele já está na rua. Eu pergunto, esse tempo de cadeia dele, o ressocializou? Fez com que ele se tornasse uma pessoa melhor para que fosse inserido na sociedade novamente? Então, assim, muitas vezes nós achamos que só mudar a maioridade penal vai resolver todos os problemas, mas na verdade nós vamos enfrentar outros problemas. No caso aí, o percentual de reincidência também é muito grande, que é uma das defesas de quem é contra a redução da maioridade. Acima de 70%. Tá, e tem que considerar isso também, né? Agora, doutores, uma pergunta para vocês. O que diz a legislação brasileira sobre as infrações cometidas aí por menores? O que ela diz especialmente? Bom, está regulado especificamente no ECA. O ECA ele vai tratar para crianças, proteção integral. O adolescente especificamente, ele tem suas medidas socioeducativas. E isso vai implicar, de todas as formas, sempre visando a proteção e a ressocialização. Então, na verdade, o ECA ele tem esse princípio não é da punibilidade, punição pela punição, e sim a proteção. Então, a questão é que essa proteção, essas medidas socioeducativas, o que traz muito esse clamor, é o limite máximo de internamento, 3 anos. Isso é suficiente? Será que só a internação pela internação é suficiente? A gente vê constantemente, seja em São Paulo, seja em qualquer parte aí do Brasil, que durante esse período nem todos os estados dispõem de investimento com infraestrutura onde realmente se deve fazer uma educação das crianças, se deve dar para elas preparo para os adolescentes. É o cumprimento da Constituição. Mas por cumprimento da Constituição, pelo cumprimento da Constituição, tem aquele discurso, não existe recurso suficiente para isso. Mas isso é louvável, isso nós podemos simplesmente dizer, não existe recurso, então vamos deixar da forma como está? E hoje, se vocês me permitem, eu questiono muito essas questões concernentes aos números apresentados, as questões de estatística. Foi até um blogueiro, um repórter da Veja, há pouco tempo atrás, ele estava falando sobre o mito de 1% e o mito de 36%. O que é isso? Ele estava falando sobre como agigantam os números concernentes envolvimento de adolescentes na violência. Que 1% dos cometimentos dos crimes violentos é que envolve adolescente. 36% dos que são vítimas são adolescentes. E ele começou a fazer um intercâmbio e começou a fazer uma pesquisa concernente qual é a fonte desses números. E constantemente são repetidos pela imprensa, são até usados pelos partidos políticos para poder dizer, não, nós precisamos que eles são totalmente vítimas. E ele colocou o seguinte, a Unicef que deu esse número, foi na verdade algum órgão do governo federal, quando ele começou a fazer esses levantamentos, descobriu o seguinte, que foram números que surgiram do nada e que começou simplesmente a se repetir. Um sofisma ali. Não, exatamente. Isso foi muito questionado. Isso foi em março desse ano que lançou essa matéria. E ele fez os seus questionamentos junto ao governo federal,
que a informação foi que foi tirado de lá. Aí a Folha de São Paulo e o Globo também, que repetiu os números, falou assim, não, nós tiramos da Unicef. Foi no site da Unicef? Não, nós pegamos, foi do jornal. No final, não se tinha esses números. Eu não estou dizendo que os números plenamente são errados, mas há de se levar em consideração também essa questão estatística. Será que os números apresentados, eles representam a realidade? No que diz respeito ao envolvimento de menor na criminologia, no crime? E o que há de verdade nisso aí? Uma coisa é certa, é o aumento do número de crimes envolvendo adolescentes. Isso não tem dúvida. A questão é, por quê? Aí entra uma questão muito importante. Num debate que tivemos há pouco tempo na rádio, foi até o Dr. Rames e uma desembargadora convocada, acho que Lucineia, ela disse o seguinte, ela tinha o hábito de questionar durante os interrogatórios dos menores a religião em que eles professavam. E depois ela parou de questionar. E principalmente o Dr. Rames falando o seguinte, que quase 70% dos menores que hoje estão dentro dos centros de internação, eles têm uma vinculação com o universo evangélico, cujos pais, cujas famílias assim o são. Eu confesso para vocês que eu me assustei um pouco, mas eu já tinha essa informação antes. Aí entra outra questão. Existe um despreparo das famílias, não estou dizendo só no universo evangélico, ou das famílias como um todo, para que essas crianças, indiferentemente da condição social, elas tenham um processo de formação de desenvolvimento psicossocial digno e preparado? Existe essa falta. Não é só simplesmente tratar as crianças. É as famílias como um todo. Por isso que essa questão do artigo 228 tem inserido na disposição dos direitos sociais, que envolve a família, que ela também tem um papel social de contribuir para esse desenvolvimento e preservação das crianças, mas o Estado principalmente. Isso que eu ia então isso é o conjunto. Eu fiquei pensando, né, doutor Irlan, também. Será que o jovem tem sido prioridade para o Estado brasileiro? Porque até quando o doutor Cláudio falou assim, eu sou a favor da redução, em algumas partes, junto com a educação. Então, se houver educação, não preciso da redução? Com certeza. Porque tendo um conhecimento, eu não vou precisar de reduzir a maioridade penal. E a legislação, Carol, veja bem, a legislação, o Estatuto da Criança e Adolescente, por exemplo, ele permite que um adolescente seja assistido por medidas em até 9 anos. Como assim? Ele pode ficar 3 anos internado, ele pode ficar mais 3 anos com uma semi-liberdade e ele pode ficar mais 3 anos com uma liberdade assistida. Então, durante 9 anos ele poderia estar sendo acompanhado. Agora, eu te digo, quem aqui já ouviu dizer que um adolescente ficou durante esse período fazendo esse tipo de acompanhamento? Certo? Agora, a questão da educação, ela é fundamental. Por quê? Porque traz oportunidades. Eu costumo dizer sempre assim, eu acho interessante, quem não nasceu no berço de ouro, a chance que tem de crescer é através da educação. Porque às vezes a pessoa já nasceu no berço de ouro, ela tem muitas facilidades na vida, mas quem não nasceu, através da educação, muda-se a realidade. A minha esposa é a primeira que formou numa faculdade na família dela. A partir desse momento, todos os primos, sobrinhos começaram a se formar também. Entendi. E a realidade da família mudou. É claro também que nós precisamos também do apoio da igreja. Né? O pastor Cláudio falou que é algo interessante também. Eu também percebo isso na igreja. Muitas situações de pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade. E aí, por que nós temos um aumento no índice de jovens e adolescentes praticando crime? Porque eles são como se fossem alistados pelo tráfico. E aí por quê? Porque essas medidas não são aplicadas, não se tem educação, então é mais fácil você utilizar um menor para cometimento de um crime, porque a penalização vai ser inferior. Entendeu? Então a gente precisa fazer valer o que nós temos. Só reduzir por reduzir não vai resolver nada. Se você me permite, você disse que a educação, uma vez tendo, ela resolve, ajuda. Isso. Foi a fala que o senhor disse. O senhor falou assim, eu sou a favor desde que tenha um acompanhamento na educação, você foi pontuando. Eu fiquei pensando, se pontuar tiver todos esses, com certeza não vai precisar da redução.
porque eles já vão estar preparados, prontos e cuidados para evitar, vai diminuir até a criminalidade. Eu já acho o inverso. Não é que se tiver, não tem que reduzir. Se tiver todo um preparo de educação, todas umas oportunidades que forem dadas, a responsabilidade precisa ser cobrado mais ainda, porque foi dada a oportunidade. Hoje, se você questionar, o Código Civil de 1916 estipulava que a maioridade civil ela se dá com 21 anos. Com a reforma na verdade, o novo Código Civil de 2002, que entrou em vigor, reduziu-se para 18. Por que reduziu para 18? 21 para 18. Todo um conjunto social, todo o acesso à informação, todo um avanço tecnológico permitiu aferir que pessoa de 20 anos, 19 anos, eles já pudessem ser mais responsáveis, se autodeterminar, ter mais discernimento, ser mais responsável pelas suas ações. Então chegou-se à conclusão, não, 18 anos ele já pode responder por si mesmo civilmente. Em 1940, estabelecido que foi a maioridade penal, 18 anos, de 1940 para hoje, o processo evolutivo em todos os aspectos é enorme. Um adolescente na década de 60, na década de 50, na década de 80, todo um conjunto social, todo o universo em que ele vivia, toda a influência que ele tinha, toda a informação é igual de hoje. Na verdade, nós, para criarmos os nossos filhos, à medida que ele vai tendo consciência, à medida que ele vai aprendendo, nós nos tornamos mais rígidos nas exigências concernentes. Isso, na verdade, é padrão natural. Mas vocês entendem que hoje, pelo que a gente falou, o adolescente, o jovem tem sido prioridade? Porque para você cobrar, sim, até dentro da fala do senhor, a redução da maioridade, então isso já deveria estar sendo estabelecido. E hoje a gente tem visto até que o próprio ensino público tem sido muito mais fraco do que em outras épocas. Aí é uma questão de políticas públicas aí voltadas a essa porque formação, eu imagino que para a redução né? disso, hoje já deveria estar melhor, pelo menos o ensino, algumas questões do que antes. Eu percebo também o seguinte, Carol, um outro argumento contrário à redução da maioridade penal é que nós percebemos, por exemplo, o Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo. Nós temos em torno de 500 mil presos. Aí você imagina, nós vamos inserir agora mais essas pessoas. Outra situação também, às vezes as pessoas acham que reduzindo a maioridade penal vai reduzir a violência. Isso não é verdade, sabe por quê? Nos Estados Unidos existem estudos em que, quando eles começaram a aplicar as leis dos adultos para os jovens e adolescentes, na reincidência eles reincidiam com mais violência e não reduzia em nada o número de adolescentes e jovens que estavam sendo presos e processados por conta de crimes. Então, assim, tudo parte pela educação. Eu até estou comentando assim, mas não é que eu sou a favor ou contra. Sim. Eu já fui retirada de dentro de um carro por um menino de 16 anos de idade, com revólver e tudo. Sim. Né? Ele me tirou do carro, enfim, levou, achamos tudo. Então, eu já fui vítima de um menor. Né? E quantas pessoas já foram? Mas eu fico pensando eu, antes de estar aqui, eu trabalhei na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, trabalhei com o secretário de Justiça e trabalhávamos com penitenciárias. Sim. E será que o trabalho tem sido um trabalho efetivo? Será que colocar esses meninos ali... Serginho, você como psicanalista, eu fiquei pensando, você fazendo psicanálise. Não existe, eu não sei a expressão certa, mas existe uma fase onde há uma parte frontal do ser humano que ela é formada, onde te dá aquela... Por isso que o jovem, às vezes, ele sabe que aquilo é perigoso, mas ele não tem dimensão da consequência daquele erro, e isso tem até uma idade, parece que até 21 anos, que essa parte é formada. Eu li sobre isso, mas eu não sei os nomes certos. Para te falar agora também eu não lembro não, Carol, mas a gente pensa que esses fatores da formação emocional, mais do que só estendendo até a fase de adolescência e a fase adulta, vem prioritariamente na fase infantil. Aí é onde a gente vê, por exemplo, essa questão social do abandono das famílias, das crianças em situação de risco, que expõe essas crianças ao tráfico, à criminalidade. Aí é um outro problema que tem que ser considerado também quando for pensar em redução ou não da maioridade penal, não é isso? Eu me preocupo muito o seguinte, hoje você vai dizer, 18 anos,
ele está plenamente formado para discernir, de determinar-se psicologicamente em função de sua inserção social? Quem disse que 18 anos é a idade ideal? A verdade é que esses 18 anos foi fixado por uma questão de segurança jurídica. Segurança jurídica. Porque o menino com 17 anos, 11 meses, 29 dias, cometeu um crime, ainda ele é menor. Isso. No dia seguinte... Aconteceu isso algum tempo aí atrás, há 1 ou 2 anos aí, ficou muito conhecido aqui no Brasil, um menino, até a câmera mostrou, na porta do prédio, ele foi assaltar, matou o outro rapaz lá. Então hoje vai perceber, ele já, não, no dia seguinte ele já pode responder com o maior, porque ele já está plenamente capaz de discernir. Não é assim. A verdade é, psicologia, neurologia, sociologia, antropologia, ninguém vai responder para vocês que é 18 anos, é a data, é a idade certa. Na verdade, não existe elementos científicos que aferem com certeza concernente a isso. 16, 21, ainda mais hoje nessa geração que os meninos estão com 22 anos, 21 anos, estão entrando para o mercado de trabalho mais tarde. Na verdade, a inserção deles, porque queira ou não, o trabalho, o desenvolvimento, a produção, ele contribui muito para esse amadurecimento, para essa responsabilidade. Os meninos estão ficando mais tarde hoje no mercado de trabalho e, por óbvio, fica na escola mais tempo, porque essa é a política geral que se tem tentado implantar. E isso, ao mesmo tempo, faz com que haja um retardamento para que eles, no conjunto de situações que eles podem estar envolvidos para amadurecer, no caso o trabalho que ajuda muito, é retardado. Mas existem outros elementos que podem antecipar isso. A questão da família e a questão, a questão do envolvimento do Estado proporcionando outros meios. Mas não quer dizer por si só que o fato de ele estar mais tarde para entrar no trabalho, que isso pode justificar para manter 18 anos, 19 anos, não quer dizer isso não, porque informação tem. Nós estamos na era em que meninos de 16, 17 anos, eles têm mais informação do que o rei Luís XV, século XVI, o detém. E constantemente não subestimar essa capacidade deles de entender e ao mesmo tempo, vocês têm essa informação, por que não cobrar mais responsabilidade? É claro que hoje entra responsabilidade penal com prisão por si só, é aquilo que eu falo, sou a favor da redução, desde que, paralelo a isso, o Estado ele mude o posicionamento, no sentido de que fazer políticas efetivas que garantam essa reinserção, essa reeducação, para que ele retome de novo o convívio dentro da sociedade em que ele seja um cidadão que contribua para que a sociedade melhore. Mas se enquanto o Estado não faz, vamos continuar então, seja 18, 19, fica um imbróglio aí, não podemos ir pelo calor das emoções, do clamor público. Reduz, reduz, reduz. Precisa ter um debate. Tanto que ontem um dos parlamentares disse, nós precisamos fazer audiências públicas para que discutamos mais. Gente, essa emenda ela é de 1993. 1993. São 22 anos engavetado. Então, minha preocupação é essa. Qual é a causa de se colocar isso em discussão? Agora, no fogo, porque querem simplesmente os políticos. É essa a minha censura. Não, queremos fazer frente para poder recuperar a imagem do poder público. Jogar para a torcida. Não. Discutamos um pouco mais, mas que precisa ser mudado, eu entendo. Precisa. Invista mais em educação, reduza ou que faça, paralelo a isso, investimentos concretos para educação, para o resgate desses adolescentes. Que não podemos... Sabe o que eu vejo, Serginho, rapidamente? Sabe o que eu vejo? Que a maior responsabilidade de nós, pais, é impor limites aos nossos filhos. Isso. E sabe o que acontece, Carol? Muitas vezes nós estamos querendo delegar isso para a professora, para a igreja, delegar para o Estado, através de leis. Enquanto nós deveríamos assumir as nossas responsabilidades e a partir daí formar cidadãos de bem, cumpridores das leis. E aí nós não estaríamos discutindo, sabe por quê? Porque se essa lei passa e reduz para 16, nós que estávamos falando, por exemplo, do tráfico, da criminalidade, ao invés de começar de utilizar jovens de 16 a 18 anos, eles vão começar a usar jovens de 15 anos para baixo.
e vai continuar. E daqui a pouco nós vamos estar aqui também. Menino de 12 vamos reduzir a maioridade. Irlan e doutor Clóvis, olha a opinião da Marta, uma nossa telespectadora aqui de Belo Horizonte, e eu convido você a fazer como a Marta. Não é? A Marta, ela ligou 3209-3301, ela deixou a sua opinião e nós queremos conhecer a sua opinião também e aqui passar para os nossos especialistas aqui que estão nos esclarecendo sobre a redução, os benefícios e os malefícios aí dessa redução da maioridade penal. A Marta diz assim: sou contra a maioridade penal. Contra. A redução, né? Contra a redução da maioridade penal. O Estado não dá conta nem dos maiores de idade, quanto mais dos adolescentes. Acho que quem tem que cuidar, acho que tem que cuidar da educação e dar condições para as famílias. Isso aqui ela diz também a respeito aí de um planejamento opinião, né? Até do Estado, né? Porque se reduzir, vai lotar, como você Exatamente, falou, né? Por conta da população. Que já está lotado, inclusive. Um dos argumentos também que as pessoas utilizam é o seguinte: mas o menor entre 16 e 18 anos, ele pode votar, por que ele não vai ser responsabilizado? Interessante que as pessoas não prestam atenção. É uma faculdade. Ele pode ou não votar, de 16 a 18 anos. Para quê? Justamente para que ele adquira essa maturidade cidadã, como o Dr. Clóvis falou aqui, que o nosso Código Civil, ele reduziu de 21 para 18, para que a pessoa possa atentar para suas responsabilidades, né? Então, assim, esses argumentos fazem com que as pessoas pensem, não, vamos reduzir que vai resolver, mas por si só a redução, sem uma política pública, sem um trabalho de base, inclusive nas famílias, não resolve. Eu fico pensando, né? Porque o direito, ele não é algo fixo, ele é algo muito móvel, né? Ele está mudando o tempo inteiro. E a gente vai vendo, observando as mudanças que aconteceram ao longo do processo. Mas tem muitas mudanças que são danosas também, porque eu vejo de 21 para depois 16, quantas etapas foram sendo queimadas, foram sendo puladas. E quantas pessoas estão deixando de viver aquela vida que a mentalidade, Deus nos preparou para algo, mas porque às vezes a gente não caminha naquele caminho direcionado por Senhor, a gente vai queimando etapas. E hoje, a responsabilidade que você deveria ter aos 21, você já tem aos 16. Eu fiquei pensando nisso porque é difícil. São muitas responsabilidades para esse pouco tempo. E eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham? Eu fiquei pensando, vamos ter que montar estruturas, essa lei sendo aprovada. Não é barato você manter. Quando eu trabalhava no sistema penitenciário, era na época, no mínimo, era mais de R$1.000 para você manter uma pessoa ali por mês. Então, não é barato você manter uma pessoa ali. Será que às vezes o investimento, tanto do ambiente, quanto daquilo que vai ter que ser feito para ele ali dentro, para que ele melhore, às vezes não é melhor gastar isso, investir em outras questões? O que vocês veem nisso? Diante de dados mesmo, né, reais, assim. Você usou uma palavra interessante, investimento. Investimento implica em ter retorno depois. Enquanto estão ali, invista mesmo, se for 1.000, 2.000, porque você está recuperando, trazendo para a sociedade um retorno maravilhoso. Não é perda, em hipótese alguma. Então, paralelo a isso, existe toda uma questão política, gastar bem. Então hoje o Estado tem gastado mal, a responsabilidade maior, queira ou não, é do Estado. E uma coisa muito importante nós temos que levantar é o seguinte, nós focamos muito a questão da violência no adolescente quando a gente fala sobre questão econômica. Se a população brasileira, 90% é pobre, 90% é pobre. É claro, gente, que os índices maiores de criminalidade proporcionalmente vai estar no meio da classe pobre mesmo, no meio dos pobres. Mas, proporcionalmente, se 10% da população brasileira é rica, se suponhamos que no meio dos adolescentes, 8% ou 7% dessa classe, eles estão inseridos no meio da marginalidade, porque a gente sabe que existe. Isso no meio dessa classe pobre também é 8%, 9% a 10%. Existem estudos que fazem esses comparativos, por isso que eu falo, isso é importantíssimo. Então a questão não é somente dizer, é a pobreza, são nos cantões de favela,
é somente os que mexem com tráfico, porque estão lá nas comunidades, que eles são as maiores vítimas. Eles são em termos numéricos, em termos proporcionais também. A gente sabe que, infelizmente, não é só a questão da educação. Quantos adolescentes de classe média alta que estão inseridos nisso também? Então é só questão de oportunidade? Tem outros elementos que precisam ser levantados. Então essa questão de dar esse tempo para poder trazer esses números à tona, para que possamos conscientizar melhor, para decidir, precisa ser feito. Coisa que não foi feita até agora, por uma questão de paixão. Dr. Klaus falou uma coisa interessante no final, que para mim é o mais importante, é a questão de tempo. Nós precisamos de política, no país, nós precisamos de políticas públicas e não de políticas partidárias e nem de projetos de poder. Enquanto a sociedade ficar voltada para políticas partidárias e projetos de poder, você não consegue, por exemplo, aprovar uma política, por exemplo, na área da educação que vá perpetrar por 30 anos, que é o que a gente precisa, para fazer uma transformação. Educação, você não consegue um retorno imediato, é algo a longo prazo. Então, por exemplo, se nós, agora já foi aprovado, né, em primeiro turno, o fim da reeleição, já é um passo nessa direção. Por quê? Porque se eu estou no poder, mas eu sei que eu não vou me reeleger, então eu tenho que começar a pensar em políticas mais a longo prazo. Certo. Mas aí não entraria a política de poder, aí é outra história, né? Então, sempre a gente vai encontrar, pastor Serginho, políticas de poder. Agora, na verdade, o que nós precisamos no nosso país são estadistas, né? Pessoas, homens e mulheres, que coloquem os interesses privados em segundo plano e coloquem o interesse da nação em primeiro plano. E daí sim, nós vamos conseguir avançar. É isso que nós precisamos, avançar. Então, senão a gente vai continuar tratando sempre os efeitos e nunca a causa. É o que a gente precisa mudar. Agora, só para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, uma última pergunta que eu queria fazer para vocês, que é algo interessante. Em relação a outros países que têm foi estabelecida essa redução da maioridade penal com 16 anos e tudo, o que se contrapõe ao Brasil hoje em nível de realidade da nossa legislação, questão social? Porque alguns se arrependeram. Outros entendem que foi a melhor coisa do mundo. Os Estados Unidos mesmo são um exemplo onde a criminalidade não reduziu, os índices continuaram altos e a reincidência veio com mais violência. Porque, na verdade, a gente usa uma expressão no dia a dia que é escola do crime. E quanto mais cedo você entra para a escola, mais você aprende, né? Então, a partir do momento que eles começam a entrar com menos idade para dentro da escola do crime, eles vão sair mais aperfeiçoados nisso. Então, é algo que não vale a pena, na minha opinião. Quero só aqui registrar aqui a participação da Érica de Belo Horizonte. Ela diz assim para nós aqui: sou contra a redução da maioridade penal. Os pais de hoje têm desistido e desanimado de educar os filhos e querem que, com isso, a responsabilidade seja passada para o governo. Na verdade, os adolescentes e os jovens, pastor, eles são vítimas dessa situação. Se você pegar, por exemplo, a Unicef e a Organização dos Estados Americanos, eles são frontalmente contra a redução da maioridade penal. Gente, a gente quer agradecer. Dr. Clóvis, muito obrigada por Já? ter vindo. Já. A gente ficaria aqui amanhã toda, marca para outro dia. Marca outro dia para a gente terminar o assunto. A gente quer agradecer, doutor Ilan, muito obrigada. Dr. Clóvis, muito obrigada. Deus continue abençoando a vida de vocês cada dia mais. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.